Imagina acordar num dia qualquer, abrir o seu celular e descobrir que o banco por trás daquele CDB super rentável que te empurraram simplesmente saiu do mapa do sistema financeiro. E não é suspensão temporária não, é liquidação extrajudicial. Acabou. Foi exatamente isso que aconteceu com o Banco Master ontem, 18 de novembro, quando o Banco Central decidiu tirar a instituição de cena no mesmo dia em que a Polícia Federal prendeu o dono do banco, Daniel Vorcaro, na Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de créditos falsos. E aí a ficha cai, né? Aquele CDB do Master que estava lindo lá na tela da corretora, pagando trocentos por cento do CDI, uma taxa gorda, oferecida para você como uma oportunidade pelo seu assessor, de repente vira um teste real do que é o tal FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. E a pergunta que todo mundo se faz nesse momento é: será que o meu dinheiro está a salvo mesmo ou virei estatística? E por que será que o meu assessor me indicou isso? Vamos contar essa história com calma, mas sem enrolar, porque muita gente está descobrindo da pior forma possível, que é o seu dinheiro que está na reta. Vamos ver também como é que você faz para acionar o FGC. Fica comigo. Fala, meu amigo dinheirudo, a gente começa aqui com a cena do crime. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial de várias empresas, na verdade, do conglomerado aí do Master. Banco Master S.A., Master de Investimento, Let's Bank e a corretora Master, deixando o Banco Master Múltiplo em um regime especial ali, só para preservar o funcionamento do Will Bank, que segue operando separado. Ao mesmo tempo, a PF deflagrou a Operação Compliance Zero com estimativa de fraudes que podem chegar a até 12 bilhões de reais em títulos de crédito falsos, envolvendo criação de créditos fictícios que depois eram revendidos para outros bancos. Ou seja, não foi um azar do mercado. O regulador olhou para dentro ali, viu coisa muito séria e puxou o freio de mão. Só que essa tragédia já estava dando sinais. Em setembro, o Banco Central já tinha barrado a tentativa do BRB, um banco público, de comprar o Master. A operação estava sob forte pressão política, foi questionada pelo Ministério Público e acabou sendo vetada. Então já tinha avisos. E só um dia antes da bomba estourar, aparece o grupo Fictor oferecendo um aporte de 3 bilhões de reais e a compra do banco. É tudo muito estranho, né? E qual que é a suspeita desse ponto, inclusive, especificamente? De que esse interesse pode ter sido só cortina de fumaça para dar tempo para o dono fugir. Suspeita, né? Olha só. Então, quando o Banco Central desliga a chave, não é do nada. É o capítulo final de uma novela que já estava se arrastando faz tempo. Tentativas de venda estranhas, empréstimos junto ao FGC meses antes, investigações de fraudes, pressão política para usar o banco público como um salvador da pátria. E no meio disso tudo, milhões de pessoas com CDB, LCI e LCA no Banco Master. Agora vamos entrar na parte que dói. Como que um banco que parecia tão ok virou esse caos, né? E por que tinha tanto assessor de investimento empurrando esse título aí pro cliente? O discurso de fato era convincente, Brunão. O Master não era um banco nanico de esquina, era um banco médio com um rating razoável em agência de risco, que teve inclusive o upgrade recente em 2024 e lucro robusto naquele ano. Então para os assessores era discurso pronto e para o cliente falava assim, ó, não me diga mais nada, shut up and take my money, né? Só olhando a rentabilidade aqui, ignorando todos os riscos que a gente falou e taxas exorbitantes muito acima do CDI. E com a garantia do FGC também dava uma segurança para o cara investir, né? É isso aí. E aí vem o pulo do gato, né? O modelo de distribuição de produtos. Quando você entra numa plataforma de investimentos aberta e você vê lá dezenas de CDBs, LCIs, LCAs, tudo lindo, como o Bruno falou, cheio de selo FGC, aquilo não significa sem risco, não. Os emissores pagam uma comissão para distribuir os títulos. Olha só um exemplo, ó. O banco emissor paga, digamos aqui, algo em torno de 0,5% a 2% ao ano sobre o estoque daquele CDB para a corretora ou distribuidora como rebate. A corretora, o que ela faz? Ela divide uma parte disso com o assessor de investimentos, normalmente em um modelo de participação na receita, sabe? Daquele cliente. E quanto mais produto gordinho em comissão o cliente tem, maior a receita recorrente do assessor. E num cenário assim, adivinha quais produtos tendem a ser mais empurrados? Os que pagam pouco para o distribuidor ou os que vêm com comissão gorda? Um doce para você se adivinhar. Nem precisa. Então, não é coincidência você ter visto o CDB do Banco Master em destaque em várias plataformas,
sendo vendido como taxa boa mais FGC é igual a oportunidade. E era como seguro, eu lembro disso, tinha lá, porque tem, né, o nível de risco, né? Sim, pois é, agora inclusive você sabe onde que o assessor que diz te atender de graça ganha dinheiro. E aí que entra o buraco, né? O cliente não tá vendo esse conflito, ele acha que o assessor fica ali buscando taxa boa para ele, quando na verdade, muitas vezes, ele está caçando comissão. E repara na ironia, o caso do Banco Master deve custar algo em torno de 40 a 50 bilhões de reais ao FGC, segundo estimativas de analistas. Aproximadamente 1/3 de todo o fundo. Novamente, né, o fundo é para proteger todos os depósitos, inclusive depósitos de bancos grandes que tem lá, que tem muito mais CDBs emitidos. É o maior resgate da história e recai justamente sobre essa combinação explosiva aí de banco médio agressivo, mais plataforma feliz, mais cliente focado só em taxa, mais selo do FGC usado quase como uma muleta de marketing, e muita gente não se deu conta, mas na verdade o FGC é um seguro dos bancos contra você e credor. Não é algo seu, não é um para-raios que te permite sair na tempestade quando você quiser. E no Master a gente está falando em algo como 1.600.000 credores com depósitos e investimentos elegíveis, somando cerca de 41 bilhões de reais. O FGC vai ressarcir sim até 250 mil por CPF ou CNPJ e por grupo econômico que o Master faz parte. Isso aí pouca gente sabe, né, Bruno? É verdade. Às vezes você está achando que você está diversificando. Se você tiver em bancos do mesmo grupo econômico, não adianta nada. Você vai receber só até 250 mil só. O que passar disso vira crédito na massa falida, que o Brunão gosta de falar, de vender cadeira para ver se sobra algum dinheiro para te pagar. Quase isso, né, Bruno? Vender os móveis, Vender os móveis dos escritórios. E um detalhe, parou de render ontem. O seu CDB que você tinha lá não rende mais. E quanto mais tempo o FGC demorar, mais prejuízo para você, especialmente se você comprou no secundário da mão de outra pessoa. Daqui a pouco eu te ensino direitinho como você faz para pedir o socorro do FGC. Mas antes, eu quero te falar sobre o estrago no fundo e as mudanças que devem vir daqui para frente. Primeiro efeito é a confiança em bancos médios e também os pequenos. Ela vai tomar uma pancada, né? Mesmo com o FGC, muita gente agora vai olhar qualquer CDB diferentão ali com desconfiança. E eu acho que isso, inclusive, é saudável, é o que a gente deveria fazer sempre. O segundo efeito é o próprio FGC sair machucado. Se a conta final realmente ficar perto de 1/3 do patrimônio do fundo, ele continua de pé, mas bem mais magro, né? O sistema todo fica mais sensível a uma eventual sequência de quebras de bancos médios. Isso já está sendo discutido por analistas como um alerta para o excesso de arbitragem de FGC que vinha acontecendo no Brasil, que é o seguinte: investidores correndo atrás de taxa mais FGC sem olhar o resto. O terceiro efeito é que provavelmente vem endurecimento regulatório, chibata governamental, Bruno. Vamos ficar de olho nos bancos agora. Então, o BC ele deve ficar ainda mais em cima dos bancos que crescem rápido demais, que dependem muito de captação, né? Protegida pelo FGC e que pode, inclusive, aumentar muitas regras de transparência para a distribuição de produtos de créditos em plataformas. Esse caso tende a ser estudado junto com outros episódios históricos, como o Banco Santos, Bamerindos, Cruzeiro do Sul, como exemplo de como as coisas podem dar muito errado, mesmo com esse seguro. O quarto efeito é que o modelo de assessoria de investimentos, baseado em comissão, ele fica exposto. O cliente descobre na dor que o conflito de interesse não é teoria de livro de finanças, não, é prática. Quando tudo dá certo, ninguém reclama. Mas quando dá errado, você percebe quem que estava sentado do lado de cada mesa, junto do cliente, né? E quem estava em oposição a ele, quem estava do lado de lá. E é aqui que entra uma diferença de uma consultoria de investimentos de verdade, sabe? Na assessoria tradicional, o assessor só ganha dinheiro se você colocar produto da prateleira na sua carteira, produto da casa que ele trabalha. E quanto mais ele gira a sua carteira, quanto mais produtos com rebate alto ele te vende, melhor para a renda dele. O risco dele, inclusive, é quase zero, o seu é o total, né? Já numa consultoria independente, o modelo saudável é totalmente diferente. Você paga um honorário para alguém que senta do seu lado na mesa, sem comissão de banco, de corretora, sem rebate escondido. O consultor monta a sua
carteira pensando em risco, liquidez, limite de FGC, qualidade do emissor e não no que vai pagar mais comissão esse mês, sabe? Até porque ele nem pode receber comissões de venda de produto, ele tem que repassar para você aquela taxa que o assessor receberia. No caso concreto do Master, por exemplo, aqui na Lumen, a gente nunca recomendou, Bruno. Não. Nunca recomendamos títulos do Master. Olha só. Para ninguém. E não foi bola de cristal, não foi nada disso, foi processo, foi prudência, justamente por não dependermos aqui da comissão dos emissores, né? A gente olha para além dessa taxa bonitinha. Concentração de risco em banco médio, ruídos regulatórios, políticos envolvendo tentativa de venda, tudo isso acende uma luz amarela forte demais para colocar cliente pessoa física comum. Imagina, Bruno, você ficar sem receber aquele dinheiro por um bom tempo até o FGC pagar. Complicado. Sem rendimento ainda. Então... Tem muita gente, inclusive, que nem podia se dar ao luxo de esperar o vencimento do negócio aí. Ou pelo menos, ou de repente que estava ali contando com esse dinheiro agora, de repente estava vencendo o título agora, não imagina? O trauma do Master, eu acho que ele é pedagógico, sabe? Menos caça-taxa, mais visão de portfólio. Eu acho que ele devia servir de exemplo, né? Exatamente. A partir de agora... Exatamente. Para quem teve a chance de aprender com o erro dos outros, melhor, né? Mas se você tá nessa situação, é hora de mudar, né? E principalmente, alinhe expectativa. A FGC é proteção importantíssima, mas não é licença para ignorar risco. Inclusive, eu falo isso no meu livro 14 Dias para se tornar um investidor, né? FGC é que nem airbag, é bom ter, mas é melhor não precisar usar. E passado o susto, vem a parte mais importante, né? Repensar a forma como você escolhe os seus investimentos. Se a sua carteira está cheia de CDB de banco médio, recomendados como se fossem sem risco, só porque tem FGC, é hora de rever o relacionamento que você tem com quem montou isso para você. Pergunta direta, né? Essa pessoa ganha comissão nesses produtos? Ela te mostrou isso? Ela te explicou o risco de concentração por emissor e por conglomerado? Ela te alertou sobre o fato do FGC ser finito, limitado e agora ter sofrido a sua maior pancada da história? Se as respostas forem não sei, não ou nunca falaram disso comigo, talvez seja a hora de você trocar de modelo e procurar uma relação em que o único interesse no jogo seja o seu. Porque no fim das contas, a intervenção do Banco Central no Master é um aviso ali em letras garrafais. Não existe almoço grátis em finanças. Quando todo mundo parece ganhar, o banco médio captando, a plataforma ganhando comissão, o assessor com receita recorrente e o cliente feliz com taxa gorda, alguém está assumindo esse risco aí. Quem que você acha que é, Bruno? Pois é, que triste, né? Para quem quer companhia aí para atravessar esse campo com um mapa na mão em vez de vender produto da moda, é aqui que uma consultoria de investimento séria muda todo o jogo. E esse é o único modelo que eu acredito, e foi por isso, inclusive, que eu criei a Lumen, né? Para criar carteiras de investimento que realmente estejam alinhadas com o interesse, com os sonhos dos nossos clientes. Eu vou ficar muito honrado se você escolher a gente, né? A nossa consultoria CVM, a Lumen. O link está no primeiro comentário para você conhecer. Mas agora, Bruno, vamos para o que interessa para quem está com o dinheiro preso. Não adianta a gente falar mais, já aconteceu, né? Como pegar esse de volta? Isso aí, né? Como acionar o FGC para reaver o seu dinheiro. Primeiro ponto, não é automático, tá? Diferente do que muito assessor dizia quando queria te acalmar na hora de vender o produto, o FGC não cai na sua conta no dia seguinte por mágica, não. Tem processo, tem fila, tem burocracia. O caminho do FGC é basicamente assim, ó. Primeiro, o liquidante nomeado pelo BC monta a lista de credores, o que pode levar até 30 dias úteis, e nesse tempo o dinheiro fica congelado sem render. E depois que essa base vai para o FGC, o app libera o pedido de garantia. Você já pode ter feito o pré-cadastro antes, mas só a partir de então você consegue solicitar de fato. E aí você entra no app para pessoas físicas ou no site para pessoa jurídica, confirma os dados, vê o valor coberto, assina o termo e pede o pagamento. Uma vez aprovado, o FGC costuma depositar em até 48 horas úteis. Você tem até 5 anos a partir de ontem para você fazer esse pedido. Se você perder o prazo, pode ficar sem a cobertura. Se ao entrar no app não aparecer nenhum valor, é porque o seu CPF ou o seu CNPJ não entrou na base enviada e nesse caso você tem que procurar direto o liquidante, comprovando o investimento e brigar para ser incluído na lista. E você, o que você achou dessa história toda, hein? Escreve aqui nos comentários aquilo que o Brunão fala sempre no final para provar que você fica aqui com a gente. Eu quero saber da nossa audiência, quem aí entrou
com o investimento pelo Banco Master, né? E eu queria saber se você investiu sozinho ou se foi algum assessor que recomendou. Boa, vamos fazer essa enquete aí. Escreve aqui nos comentários. Valeu, tudo de bom. Tchau.